Viajar é ótimo, mas sem um bom planejamento pode ser um pouco complicado. Afinal, desde a escolha do destino até o desembarque, são vários fatores que precisam ser considerados para o seu passeio sair como esperado. Ter um checklist de viagem é o ideal, pois te ajuda a não esquecer nada importante. Alguns itens são básicos e facilitam muito o seu planejamento, independente se é uma viagem de férias ou a trabalho. Afinal, são muitos detalhes para se atentar. Documentos, o que levar na mala, onde se hospedar e etc. Por isso, separamos algumas dicas para te ajudar a organizar o seu passeio de forma simples e prática. Bora começar? Já escolheu o seu destino? Escolha o seu destino quando se começa a fazer um planejamento de viagem. Qual deve ser o primeiro item do checklist? Claro que é o destino, gente. Afinal, se ele não está definido, muitos outros itens da lista não podem ser riscados. Escolher o destino não é tarefa fácil. É bom ter em mente qual tipo de passeio você deseja fazer para conseguir decidir para onde quer ir. Antes de mais nada, é preciso definir se será uma viagem em grupo de amigos, em família ou sozinho. Logo em seguida, pense se deseja ir para um destino mais quente ou com temperaturas mais frias. Também leve em consideração se você prefere o litoral, montanhas ou até mesmo algum tipo de gastronomia específica. Os destinos nacionais mais procurados para quem gosta de praia, o Nordeste brasileiro é um dos destinos que assim dá um sucesso, uma vez que tem opções para todos os tipos de turistas, desde quem vai sozinho até quem está viajando com crianças. Entre os lugares mais famosos estão Natal, Bahia, Aracaju, Fortaleza, Maceió. São várias opções. E não é só a fama que tem por lá não. Esses destinos possuem algumas das paisagens mais bonitas do mundo. Já se você quer visitar o sul do Brasil e conhecer belas praias, tem opções como Florianópolis. No Sudeste, não deixe de visitar as praias do Rio de Janeiro, Cabo Frio e Vitória. E uma viagem de férias não precisa ser apenas para a praia, gente. O Brasil tem ótimos destinos para quem quer aproveitar o inverno, como em Gramado ou Campos do Jordão. Ou ainda para os mais radicais que curtem ecoturismos, destinos como Bonito e Chapada dos Guimarães e toda a região do Pantanal brasileiro são ideais para quem busca contato direto com a natureza. Mas você está ligado nos destinos internacionais? Para quem quer viajar para o exterior, também são muitas opções. Os fãs de calor vão adorar todas as praias do Caribe. Aproveitamos para destacar as praias da Colômbia e Aruba. O mochilão pela América do Sul também é uma ótima opção, principalmente para quem quer conhecer vários países durante a mesma viagem e poder economizar. Agora, se você tem pelo menos 15 dias disponíveis para fazer essa viagem, um tour pela Europa também é muito viável, pois muitos países são pequenos e o acesso é bem facilitado. Você tem que se ligar demais à documentação. Depois que você escolher o destino, é importante verificar quais os documentos obrigatórios necessários para viajar. Esse item é o mais importante. Definindo o seu destino, existem exigências diferentes para quem vai viajar dentro do Brasil ou para quem vai viajar para outro país. Fique ligado aí. Para você viajar aqui no Brasil, em uma viagem assim simples, para lugares nossos mesmos, são poucos os documentos exigidos. Ainda assim, é importantíssimo e que podem até impedir de acessar alguns locais. O primeiro é a carteira de identidade com foto recente, ou qualquer outro documento com identificação e que contenha foto, como passaporte, carteira de trabalho ou até carteira de motorista. Você precisa desse documento para as viagens de avião, ônibus ou trem. Sem ele é impossível embarcar. Mas mesmo que a viagem seja feita de carro, pode ocorrer blitz ou qualquer outra necessidade de apresentar uma identificação. Então fique ligado, gente, documento em mãos. Então esteja com ela em mãos o tempo todo. O CPF também é um documento muito exigido. Algumas identidades já possuem os números do CPF. Se esse não for o seu caso, leve por precaução o documento. Documentos de viagem internacionais já, que é um processo completamente diferente. Por exemplo, o passaporte é o principal deles.
que você não consegue embarcar sem. Países como os Estados Unidos exigem visto e sem ele não é permitida a permanência. Além disso, outros documentos e comprovantes são exigidos, como passagens de ida e volta, comprovante financeiro mostrando ter condições de permanecer no país, seguro viagem e comprovante de vacina contra a febre amarela e agora a Covid. Esses são os documentos pedidos em quase todos os países. Lembrando que cada um tem as suas exigências e o visto pode ou não ser obrigatório. Para isso, antes de fazer a sua viagem, consulte o site do consulado de destino e veja a lista de documentos que eles exigem. Um outro fator muito importante, quanto tempo eu vou ficar, a duração da viagem, o destino escolhido, os documentos separados e organizados. Agora é a hora de planejar de maneira mais prática a viagem e começar a esboçar o seu roteiro. Claro, gente, tem que ter um roteiro. A duração vai variar muito, pois pode ser um final de semana ou um mês inteiro. Isso vai depender de quanto tempo você tem disponível. Viagens nacionais costumam ser feitas em menos de 3 a 7 dias e pode ser o suficiente para conhecer o destino que você está indo. Já as viagens internacionais deve-se levar em consideração também o tempo de ida e volta, pois tem destinos que só o voo pode durar mais de 20 horas. Logo, 2 dias são apenas de deslocamento. Para aproveitar bem um destino internacional, reserve no mínimo 7 dias de estadia no local, fora a duração da viagem. Um outro fator muito importante, planejamento de gastos. O ideal é pensar na média de gastos por dia, depois é só somar o período total da viagem. Mas essa é apenas uma média e tudo vai depender do seu estilo de viagem. Deixe uma margem com um valor maior do que o esperado. Assim, se houver imprevisto, você não vai passar apertos, gente? Os gastos essenciais são aqueles que não tem como fugir durante a viagem, que são eles: alimentação, passeios, compras, transporte, hospedagens, passagens aéreas, seguro viagens, gastos extras, que são os que existem. Coloque o item como gastos extras para caso surja algo que você não tinha planejado. Por mais organizado que seja o seu roteiro, esses imprevistos sempre ocorrem. Uma outra dica super importante é você fazer um planejamento dos seus passeios. Uma dica para ajudar no planejamento e ainda economizar é escolher quais passeios deseja fazer na viagem. Ao comprar ingressos com antecedência, você evita filas e ainda consegue bons descontos. Fique atento nisso, gente. Por exemplo, você pode adquirir as entradas para museus, parques, shows e demais atrações turísticas, que muitos desses serviços têm disponíveis online e até assim, de forma gratuita, que também precisam ser confirmados, pois pode ocorrer de estar em reforma ou até fechado. Você não quer descobrir isso no dia da sua viagem, não é mesmo? Então se liga nessas dicas. Pessoal, e não deixe de ser flexível. Quanto mais flexível você puder ser com seus planos de viagem, mais você vai economizar. Você será capaz de viajar em horários mais baratos e obter as melhores taxas. Um item muito importante: sempre faça um seguro de viagem. Parece óbvio, mas muitas pessoas não se incomodam com isso e acabam perdendo muito dinheiro quando as coisas dão errado. Quando se trata de roupas para levar durante a viagem, menos será sempre melhor. Viajar apenas com a bagagem de mão deve ser o seu objetivo. Pense bem, minha gente. Você realmente precisa de 3 pares de botas, 6 calças, ou um travesseiro? Gente, não precisa. Leve menos e você vai viajar mais barato. Se você estiver viajando com criança, gente, fique ligado. Entre no avião por último. A confusão das filas, a escolha de lugar dentro do avião e a espera dentro do pequeno espaço dos assentos pode deixar as crianças muito mais ansiosas, tá? E se você estiver viajando com eles, tente entrar no avião por último para não irritar o bebê de braço antes da hora, Então, tá com o bebezinho na mão, entre depois, tá? Espera a sua vez, que os lugares são marcados e ninguém vai sentar no seu. Um outro fator muito importante: quanto tempo antes da viagem eu posso escolher o meu assento? A escolha do assento poderá acontecer desde o momento da compra do bilhete até 40 minutos antes do horário da partida do voo. Para os passageiros que optarem em não escolher seu assento, a seleção será feita de forma automática 48 horas antes do voo.
tá? Então fique ligado nisso. Pelas regras, quem quiser escolher o assento no momento da aquisição do bilhete terá que pagar uma taxa adicional. A escolha do assento só será gratuita no período do check-in, que começa 7 dias antes da viagem. Ligou, né? Um fator importante: adquira suas passagens com antecedência. Um dos grandes motivos para se planejar uma viagem com antecedência, né, como já comentamos, é que esse processo te ajuda e muito a economizar nos gastos. Uma prova disso é a compra da passagem. Quanto mais perto da data da viagem você deixar para comprar a sua passagem, mais caras elas vão ser. Tá? E isso todo mundo já sabe, né? Mas existem outros motivos que tornam a compra da passagem com antecedência um bônus. Mais opções de voos, mais promoções, mais tempo para resolver tudo. Agora que você já sabe de algumas dicas, cara, entre em contato com a Viver Goiás Turismo e planeje a sua viagem para 2023. Nosso zap está aqui na telinha e podemos te ajudar a ter uma viagem muito mais tranquila. Procure uma empresa de confiança e viaje com a família, amigos ou até mesmo sozinho. Viver Goiás Turismo. Conectar pessoas a destinos.